Estamos começando mais um programa Luz para os Meus Passos. É uma alegria imensa ter aqui você conosco pela TV Canção Nova. Também quero acolher você que nos acompanha pelo meu canal do YouTube, Frei Gilson / Som do Monte, e você que nos acompanha pelo canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. Seja bem-vindo. Este aqui é um programa onde você vai aprender muito da Palavra de Deus. Gente, o assunto está interessantíssimo, porque nós estamos terminando uma grande introdução ao Antigo Testamento e no último programa nós começamos falando sobre o quadro cronológico do Antigo Testamento. Você sabe que é muito difícil para nós entendermos os eventos que aconteceram, os personagens, e a nossa cabeça tende a se confundir muito, principalmente se tratando de Antigo Testamento. Então, estamos tentando aqui dar a você um esqueminha para ficar mais fácil na sua cabeça, um quadro cronológico do Antigo Testamento. Como nós começamos no programa passado, eu quero voltar ao que falamos, fazendo um breve resumo, para que não comecemos já, por exemplo, já estamos nos Juízes até Salomão. Então, para não começar o programa assim, às vezes você não participou do programa passado, então eu vou fazer um breve resumo. A ideia aqui, então, é tentar fazer uma sequência dos acontecimentos históricos, dos personagens mais importantes e tentar datar mais ou menos em que ano aquilo aconteceu. Então, nós vimos as origens, que é Gênesis de capítulo 1 a capítulo 11. E o que nós temos ali? As origens, Adão e Eva, e todos os que vieram ali neste período depois de Adão e Eva. Vimos que não é possível datar ou seja, dar uma data. Qual foi o ano que Adão e Eva nasceram? Deus criou Adão e Eva, é impossível datar isto. Vimos a lista dos povos, né, que vieram depois de Adão e Eva, Gênesis 10, também não é possível datar. Vimos que estima-se que a idade do Homo sapiens é de aproximadamente 200 a 300 mil anos. Dom José explicou isso no programa passado. Então foram encontrados fósseis na Etiópia com mais ou menos 195 mil anos. Em Jebel foram encontrados fósseis de mais ou menos 300 mil anos. Então essas são as nossas origens. Veja, eu só estou passando porque o programa passado foi explicado tudo bonitinho. O segundo passo, segunda etapa desse quadro cronológico são os patriarcas, que aí sim a gente começa a conseguir datar. Então, a chegada de Abraão em Canaã, Gênesis 12, aconteceu mais ou menos no ano 1850 a.C. Depois, os patriarcas no Egito, 1700 anos antes de Cristo. No programa passado ainda, chegamos em Moisés e Josué. Aliás, os patriarcas, Gênesis de 12 a 50, tá? Então é uma longa história, Gênesis de 12 a 50. Moisés e Josué, Êxodo, Números, Deuteronômio e Josué, ou seja, uma vasta história. Já conseguimos datar também o Êxodo, a lei do Sinai, a lei no Sinai, 1250 a.C. Josué invade a Palestina, também conseguimos datar 1220 a 1200, Josué invade a Palestina. Isso tudo nós vimos no programa passado. Ficou curioso para ver essa realidade? Tem que ver o programa passado que está nos canais do YouTube, tanto da Canção Nova, o meu, e do Dom José Falcão. Hoje, aliás, terminamos o programa passado falando dos juízes, começamos a falar. Portanto, é aqui que vamos iniciar o programa, esse quadro cronológico, de os juízes até Salomão, tentando datar e ver em que período da história isso aconteceu, tá bom? Um breve resumo do que já vimos e vamos dar sequência. Antes, quero acolher mais uma vez Dom José Falcão, sua bênção. Deus abençoe sua vida, Frei Gilson, é uma alegria estar aqui. Ficamos uma semana curiosos para entender a continuidade dessa história. Então, paramos Dom José
nesse período dos Juízes até Salomão. Se o senhor pudesse retomar, seria interessante. A conquista da terra acontece depois da morte de Moisés. O povo entra na terra prometida, tendo à frente Josué. A tarefa de Josué, com o seu exército, é conquistar a terra. O livro de Josué descreve que a terra foi conquistada com 31 batalhas. Depois que a terra é conquistada, há uma divisão da terra por tribos. Todas as tribos, com exceção da tribo de Levi, que é a tribo sacerdotal, os sacerdotes são responsáveis pelo culto, dedicação integral, e suas famílias também, para a manutenção do culto e dos sacerdotes e seus familiares. As tribos mandavam para o culto provisório, para o templo provisório, as suas doações, chamadas de primícias. Depois veio o dízimo. Então, a tribo de Levi era mantida com a ajuda das outras tribos. E é nesse período, agora que cada tribo tem a sua terra, que Israel sente a necessidade de uma liderança, uma figura carismática para, digamos assim, resolver as principais dificuldades, discernir, decidir, punir, se for o caso, enfim, para manter as tribos coesas. Era uma confederação de tribos, ainda não havia a realeza. E esse período dos juízes, o nome é dado não apenas ao livro da Bíblia, que descreve a saga de Israel durante esse período, mas também às próprias pessoas. Eram pessoas que julgavam, que discerniam, que tomavam decisões, escolhidas das diferentes tribos. É o período que vai do ano 1200 a 1025. Então, mais ou menos 200 anos vai ser esse período. O livro dos Juízes descreve 12 juízes. Há quem defenda que Samuel também foi um juiz. Eu me inclino pela alternativa não foi um juiz, mas ele fez uma transição. Considero, então, escolhi a alternativa das fontes que eu escolhi para preparar esse quadro cronológico, Bíblia de Jerusalém, Bíblia Palavra Viva, Bíblia Ave Maria e a tradução, a Bíblia da CNBB. Então, aqui estão os juízes. Otoniel, Aode, Sangar, Débora e Baraque, digamos assim, um assessor, Gedeão e Abimeleque, Tola, Jair, Jefté, Abezã, Elon, Abdon e Sansão. Talvez Gedeão e Sansão sejam os mais famosos. Gedeão por causa do velo e das grandes batalhas que ele assumiu, e Sansão pelo episódio de ter casado com Dalila, a força descomunal que ele recebeu, Dalila o traiu, o cabelo dele foi cortado, foi preso pelos filisteus, e o final da vida dele é o suicídio que ele cometeu. Não foi propriamente suicídio, porque Deus autorizou. Se Deus autorizou que ele morresse, não temos um suicídio no sentido bíblico do termo. E a famosa história de Sansão. 200 anos depois, ou seja, após Sansão, Israel vai sentindo a necessidade da realeza. E todos eles pedem a Deus Todo-Poderoso, já estamos no tempo de Samuel mais ou menos no ano 1040, eles pedem a Deus um rei. O Senhor permite que... Então aqui começa o rei. A realeza começa com Saul. Ai, que legal. O primeiro rei de Israel é Saul, não é Davi. Davi vem depois. Só que Saul cai em desgraça. Faz o que não é agradável aos olhos de Deus, etc. Consulta a pitonisa, uma mulher que consulta os mortos, etc. Consulta os mortos, Samuel já tinha morrido, e aí Deus permite que do céu venha a alma de Samuel para dizer: porque você está me incomodando, amanhã você vai morrer. E, de fato, no outro dia ele morre. É o famoso episódio da pitonisa de Endor. Então, Saul governou Israel, digamos assim, na fase unificada. Israel não estava ainda uma nação dividida. O cisma vai acontecer um pouquinho mais para frente, no ano 931. Só para ficar claro, desculpa, o reinado começa com Samuel ou Saul? Não, Saul. Começa com Saul. Saul. Então, por isso que o senhor falou que Samuel é a transição.
É a transição, exatamente. Exatamente. Lembra do episódio? Fala, Senhor, teu servo escuta, etc. Samuel, que era um garoto, um adolescente, etc. Estamos aí no ano 1040. Então, Saul se torna o primeiro rei de Israel de 1030 a 1010. Portanto, ele governou Israel durante 20 anos. Foi um período muito difícil, não é? Mas ele acabou caindo em desgraça. E aí, Saul. O episódio de Davi e Golias acontece exatamente no reinado de Saul. Saul vai ficar com inveja de Davi. Não é? Saul matou tantos, Davi matou muito mais, etc. E aí ele passa a sentir uma inveja tremenda, um ódio de Davi, que era um pastor. Não é? Ele foi com a funda que ele, diante do gigante Golias, armado com... Não, isso aqui está muito pesado, então eu vou com a funda mesmo. E atingiu a cabeça de Golias, Golias cai morto, ele com a espada de Golias decepa a cabeça do grande general filisteu, os filisteus caem debandada, e Davi se torna a grande figura amada e querida por todos os hebreus. E aí vemos uma tentativa de assassinato de Davi da parte de Saul. Saul pelo menos duas vezes, tentou matá-lo jogando a lança enquanto ele tocava, etc. Todo esse episódio, até que Davi, que tinha o grande amigo de Davi foi Jonatas, o filho de Saul, que o ajudou muito a escapar do rei Saul. E Davi muitas vezes teve a ocasião de matar o rei, mas não quis, não permitiu que ninguém matasse, etc. Bonito, né? Sim. E Davi se torna uma espécie de chefe de bando. Muitas pessoas desgostosas de Saul passam a ficar com Davi. E a fama dele cresce, etc, etc. E essa expressão chefe de bando é interessante. É chefe de bando. Eu lembro mesmo. Que quando eu tive aula de Bíblia, meu professor usou essa mesma expressão. Sim, porque ela está na Bíblia de Jerusalém. Fuga de Davi, deixe-me ver aqui, chefe de bando. Deixa eu ver onde está a expressão. Mais ou menos ali pelo capítulo 20, 19 e 20 do primeiro livro de Samuel. Chefe de bando, sim, porque é um grupo desgostoso que está do lado de Davi e Saul reputa como um adversário a ser eliminado. É verdade. E assim vai ser até quando ele vai se tornar o rei de Israel. Davi vai governar durante 40 anos. Agora, parando um pouquinho aqui, Dom José, assim como eu fiz o senhor parar, quando a gente tratou dos patriarcas, Jacó, que Jesus cita, né? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Agora aqui o senhor chegou em Davi. E nós vemos o Novo Testamento, é o filho de Davi, e tantas realidades. Por que Davi tem essa importância toda? Ele aparece aqui então como o segundo rei de Israel. E por que ele é tão importante assim? Eu citaria... O gostoso desse programa é que essas disparadas aí do Frei Gilson que me obrigam a citar o Salmo correto. Salmo 88. Encontrei Davi, meu servo, sagrei-o com meu óleo santo, etc. Renovei a minha aliança com ele, etc. Ou seja, minhas promessas de que a realeza em Israel perduraria. 88, Salmo 88. 21. Olha, tá vendo como ele está descobrindo? 88, Pronto, 21. Salmo 88. Encontrei Davi, meu servidor. Sim. E o sagrei com a minha santa unção. Minha mão sempre lhe assistirá e meu braço fortalecerá. Recomendo a leitura do Salmo 88 toda. A figura de Davi, por que a figura de Davi ocupa um destaque? Jesus, o Apocalipse o chama leão da tribo de Judá, ok? A tribo de Judá é a tribo da qual vieram os reis de Judá. O reino de Judá vai perdurar quando desaparecer o reino de Israel, depois do cisma, né? Ali por volta do ano 721, se não me engano. Então, na figura de Davi, nós temos
a garantia de que as promessas que o Senhor Deus fez ao velho Israel moribundo, lá no capítulo 49, versículo... No capítulo 49, vamos ver o versículo daqui a pouco, o velho Israel está morrendo e ele reúne todos os filhos e para cada um dirige uma palavra. Quando ele chega em Judá, ele diz que o cetro não se afastaria da mão dele. Cetro é uma imagem para evocar algo que era exclusivo do rei. E a realeza não é propriamente dita, porque a realeza propriamente dita começa com Saul, mas Saul caiu em desgraça. E o grande rei, a grande figura, o grande unificador, aquele que conquistou a cidadela, que vai se chamar a Cidadela de Davi, que era uma fortaleza dos jebuseus em Jerusalém, é o rei Davi. Nele, portanto, residem o quê? Todas as promessas que o Senhor Deus fez e as 3 alianças que nós já vimos aqui, a aliança que Deus selou com Noé, a aliança que Deus selou com Abraão, e a aliança que Deus selou com o povo no Monte Sinai. Então, essencialmente, são essas 3, e na pessoa do rei Davi, que é o primeiro rei a fazer aquilo que agrada a Deus, nós temos nele uma profecia a respeito de Jesus. Tanto é, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos debaixo como escabelo dos meus pés. Você lembra disso? Sim. Que Jesus provando que esse salmo estava falando dele como Jesus, dele como o Messias. Como é que o Davi disse, o Senhor disse ao meu Senhor, quem é esse Senhor, etc. Lembra dessa disputa? Sim. Pois bem, então, na figura de Davi, nós temos o paradigma, digamos assim, de todos os reis de Israel. Não foi o único rei bom, por favor, mas foi o primeiro, o grande rei Davi. Sim, a estrela de Davi, hoje, ela está, tanto é que na bandeira do Estado de Israel tem a imagem que está no livro dos Números, a estrela de Davi, e Jesus o grande rei. Jesus é da descendência de Davi. Sim. Antes, leão da tribo de Judá. Judá é um pouco antes. Voltemos aqui no tempo, por favor. Judá nasceu aqui, precisamente, estamos aqui no ano 1600, mais ou menos. Então, 600 anos antes de Davi. Judá. Jesus, sim, ele é da casa de Davi, tanto é que a genealogia de Nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho segundo Mateus são 3 blocos de 14 gerações. 14, 14, 14. Lembra disso? Sim. E na gematria do alfabeto hebraico, a palavra Davi, D-V-D. D é 4, V é 6. 4 mais 6, 10. 10 e 4, 14. Jesus é 3 vezes Davi. Jesus é o ápice da realeza. Jesus é o rei por excelência. Jesus é mais do que o rei Davi. É o sentido, um dos sentidos do número 14, 14, 14, essa trilogia, esses 3 números, esses 14 gerações, 14 gerações, 14 gerações. Vamos ao prólogo do Evangelho segundo Mateus. Não vamos ler toda ela, mas leia, por favor. Capítulo 1, versículo 17. 17, por favor, o total das gerações. Portanto, as gerações desde Abraão até Davi são 14. Desde Davi até o cativeiro da Babilônia, 14 gerações. E depois do cativeiro até Cristo, 14 gerações. Pronto, 14, 14, 14. Isso vem de onde? Claro que houve mais gerações. Aqui foram citadas apenas as mais importantes. DVD. Na língua portuguesa, nós temos a gematria dos números romanos. I, vale? 2 Is? 2. V, 5. X, 10. L, 50. Já vi essas daí. M, C, 100. M, 1000, né? Não sei. M é 1000. D é 500. Vamos recordar aqui a gematria, os números romanos. Língua, português. I, 1, 2 Is, 2, 3 Is, 3, IV, 4, V, 5, X, 10, L, 50, C, 100, D, 500, M, 1000. Parece que é assim. Pronto, os números em algarismos romanos. Isso é gematria da nossa língua portuguesa. Na língua hebraica, cada consoante tinha um valor.
D4, V5, D4. Some. V6, V6. D4, V6. DVD, David ou Davi. Só que na língua, naquele tempo não tinha o vogal. Então, DVD. 4, 6, 4. 4 e 6, 10. 10 e 4, 14. 14. Então, 14 é o número do rei Davi. Então, Jesus é 3 vezes o rei Davi. Jesus é o rei por excelência. Então, respondida a sua pergunta, por que Davi é tão importante para nós cristãos e para o próprio Jesus? Que citou pessoalmente o rei Davi ao falar, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita. O Salmo 109, vamos ao Salmo 109, que foi citado por Jesus, ou seja, dos lábios de Jesus, aí do próprio Senhor, aí nós temos realmente o porquê de Davi ter ocupado 109, Salmo 109, pronto. Leia, versículo 1, só o versículo 1. Salmo de Davi, eis o oráculo do Senhor que se dirige ao meu Senhor. Assenta-te à minha direita, até que eu faça de teus inimigos o escabelo de teus pés. Perfeito. Aí, o que é que acontece com Nosso Senhor? Nosso Senhor vai pegar esse texto para calar a boca, não com essa linguagem, por favor, para calar a boca dos seus adversários. Os seus adversários metidos a intérpretes da Bíblia, aí Jesus disse, peraí, pegou esse salmo, pegou esse versículo e fez uma pergunta para eles. Não é que eles ficaram calados? Mateus 22, por favor, Mateus 22, de 41 a 46. Quem se metia a besta para mexer com Nosso Senhor, agora ficou calado. O texto é engraçadíssimo, porque é um cala-boca naqueles que pensam que conhecem a Escritura. Foram peitar logo com quem? Com Jesus. Aí Jesus pegou esse salmo. Leia Mateus 22, de 41 a 45. Como os fariseus se agrupassem, Jesus interrogou-os. Que pensais vós de Cristo? De quem é filho? Responderam, de Davi. Como então prosseguiu Jesus? Davi, falando sob inspiração do Espírito, chama o Senhor dizendo, o Senhor disse a meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos por escabelo dos teus pés. Salmo 109, 1. Se, pois, Davi o chama Senhor, como é ele seu filho? Essa foi boa, não foi? Veja o que acontece. É um cala-boca neles. Ninguém pôde responder-lhe nada e depois daquele dia ninguém mais ousou interrogá-lo. Ficaram até com medo de fazer pergunta. Essa foi ótima. Jesus é fantástico. Então, está respondida a sua pergunta. A figura de Davi para os judeus, para Jesus e para nós, ela é fundamental. Sim. Depois, aí vem o seu filho. Bem, não, na verdade eu gostaria que o senhor comentasse essa tomada de Jerusalém aqui que o senhor citou. que era uma fortaleza dos jebuseus, né? A cidade de Jerusalém, e Davi a conquista para ser, a partir de então, a capital do reino. Com Saul ainda não era, a cidade não fora conquistada. Com Davi, ou pelo menos não foi conquistada completamente. Com Davi, a conquista é definitiva e Davi passa a residir na cidade. Outrora, uma fortaleza dos jebuseus, agora a cidade de Davi, isto é, ele reside lá, o palácio está lá. A sede da realeza é Jerusalém. Sim, isso aí foi por volta do ano 1000, mais ou menos. 1000. E uma pergunta para o senhor, até aqui ainda também não temos o templo. Quem vai construir o templo é o seu filho. Ele deseja, e o profeta até diz, não, vá, faça que o Senhor está do seu lado. Só que o Deus vai para o profeta e diz, não, Senhor, diga para ele que não vai ser ele, não, ele derramou muito sangue, vai ser o seu filho. Aí Davi toma todas as providências, né, quando Salomão, tudo para que Salomão construísse o templo. Muitas toneladas de ouro, de prata, todos os recursos de material, de dinheiro também, já deixou toda a equipe de trabalhadores para quando Salomão assumisse, ele cumprisse essa tarefa. Não foi ele, foi o seu filho, exatamente. Tanto é
que quando ele morre, 970, o seu filho assume e vai governar também 40 anos, né, se não me engano, de 970 a 931, 70 anos, 40 anos. 39 anos. É quase 40. 40 anos, a Escritura diz 40 ele e 40 o filho. 40 anos Salomão. Durante esse período ele constrói o templo. A descrição da construção do templo está no primeiro livro dos Reis, capítulo 6, versículo 1. E aí, Salomão tem vários filhos, né? Ele teve muitas mulheres, muitas concubinas, e teve um filho que vai se tornar o seu sucessor, Roboão. E aí a coisa vai degringolar. Mas estamos a 1 minuto e meio e a conclusão é de Vossa Reverendíssima. Agora virão problemas e bote problemas. Gente, que bom, né? Estamos aqui muito rapidamente passando pelas histórias bíblicas, né? Alguém deve estar aí pensando, nossa, quanta informação, quanta coisa. E é porque a gente não está lendo os textos, é porque a gente não está aprofundando cada coisa. É isso mesmo. A Bíblia são vários livros com histórias do povo de Deus de décadas, de muitos anos. Então não é fácil a leitura. E é para isso que estamos aqui. Para pouco a pouco ir se tornando mais comum e mais fácil o entendimento, tá? Vamos avançando no nosso quadro cronológico. Então, nós terminamos praticamente esse período dos Juízes até Salomão. E no próximo bloco nós vamos ver sobre Judá e Israel, tá? Então, você não sai daí não, fica com a gente. É só um breve intervalo e a gente já retorna. É muito bom ter você aqui. É muito bom ter você aqui. Muita gente aprendendo com este programa, muita gente aprofundando sua fé, muita gente criando gosto e amor à palavra de Deus. Então seja muito bem-vindo sempre. Um breve intervalo e a gente já retorna. Estamos de volta ao programa Luz para os Meus Passos. Sempre é bom ter você aqui conosco. Terminamos o bloco passado falando sobre Salomão. Eu gostaria de retornar daqui com Dom José. Dom José, então paramos aqui em Salomão com a construção do templo. Então Salomão é o que constrói o templo. E isso, de fato, teve uma grande importância para o povo de Israel. É o primeiro templo. É o templo de Jerusalém, esse aqui. Disse tudo. Era um grande sonho, não só do rei Davi, mas de Israel desde que chegou à terra, tomou posse da terra, a terra foi dividida, que houvesse um local onde o templo fosse construído. Os primeiros projetos, digamos assim, não projeto de planta baixa, etc., mas a grande prioridade de Davi era a construção do templo. Ele queria, mas Deus não autorizou. Então, Saul, praticamente não se fala desse propósito, isto é, de um edifício que fosse o sinal da unidade política e religiosa da nação, que está nascendo como uma nação real. A realeza começa com Saul. Saul fala muito pouco disso, praticamente não fala, mas é Davi quem retoma isso. Não lhe foi autorizado. Então, Salomão concretiza o grande desejo do seu pai, e isso vai ser um motivo de orgulho para toda Israel, que vai ter apenas no templo, o chamado Templo de Salomão, o lugar da realização do sacrifício. E isso é importante, porque se você tem uma capital e um templo nessa capital, o sacrifício obriga todas as pessoas a se dirigirem à capital para a realização do sacrifício. Sim, é um momento importantíssimo da história de Israel, a fundação, a construção e a dedicação do templo. Isso acontece com Salomão. E depois, me parece que acontece um cisma. Não com Salomão vivo, mas com o filho dele. Um dos muitos filhos dele, Roboão. Roboão, o trato dele com os chefes os chefes das tribos de Israel, não era um relacionamento bom.
Aliás, convido Vossa Reverendíssima a folhear, não a ler, não é? Ele vivo, um homem sábio, a rainha de Sabá vai até ele para prestar honras, etc. Episódio que até foi citado pelo próprio Jesus. A sabedoria de Salomão se tornou conhecida em todo o Oriente, não é? Antigo, Médio, Próximo, de sorte que todas as nações sabem. Israel tem um rei muito sábio, muito sábio. A fama dele correu o mundo. Mas, depois, essa sabedoria, digamos assim, Deus Todo-Poderoso diante das infidelidades, dos pecados da pessoa, a graça de Deus não se revela, não porque Deus... Sim, Deus pode tirar a graça que Ele dá, dentre elas a sabedoria. Veja, Frei Gilson, no capítulo 11 do primeiro livro dos Reis, vocês podem, não vamos citar nada, é somente aqui para folhear, quem já tem sua Bíblia, vá folheando o primeiro livro dos Reis, capítulo 11, as mulheres de Salomão. Quantas mulheres Salomão teve? Salomão teve, 700 com 300 dá um total de 1000. O versículo 3, por favor, o versículo 3 é prova da fraqueza de Salomão. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 3, por favor. A estas nações uniu-se Salomão por seus amores. Teve 700 esposas de classe principesca e 300 concubinas. Veja, como explicar isso? O pecado não tem explicação, é pecado mesmo. Pronto. Pronto. Tá, de justificar o injustificado. Pecou. Mas o pior não foi isso. O pior é que ele descambou para... Por favor, leia o próximo versículo. Sendo já velho, ela seduziram o seu coração para seguir outros deuses. Virou um idólatra. Virou um idólatra. E o seu coração já não pertencia sem reservas ao Senhor. Bem, obviamente que isso se traduz em quê? No ponto de vista da realeza, o reino está em crise. Porque se você tem o próprio rei com tantas mulheres e praticando a idolatria, esse rei não vai muito longe e esse reinado também não vai muito longe. Então, nós temos um homem dependente dessas mulheres, um idólatra. Um idólatra. Continue, por favor. Agora, uma pergunta antes. Aqui, só para as pessoas entenderem, aqui a gente está tratando de um rei instituído por Deus? Sim. Ou de um rei político? As duas coisas. As duas coisas. Na verdade, a expressão política naquele tempo nem se aplica, porque polis... vamos chamar assim de política, mas estamos mais um sistema de governo chamado teocracia. Deus escolhe, não é? Ele é ungido e é o representante de Deus e assim por diante. Sim. Essa figura, escolhida por Deus, ocupa o que hoje nós entendemos, com muitas matizações, nas monarquias, o rei, hoje... e nos sistemas, o primeiro-ministro, o presidente da República, enfim. Mas é uma nomenclatura completamente diferente daquele tempo. É rei mesmo. Teocracia é Deus quem escolhe. Sim. O rei. Governo de Deus. Por exemplo, no nosso caso, a gente tem que ir lá, o povo que escolhe o seu aí é democracia. Exato. Governo do povo. Teocracia é o governo de Deus. Não existia democracia no tempo de Salomão, nem no tempo de Jesus, né? Uhum. Bem, ficou claro aqui, olhe como o reino começa a se fragilizar. Salomão com essas mulheres. Aí, veja o que é que Deus manda. Inimigos externos de Salomão. Veja a partir do versículo 14. Leia o versículo 14. Leia o versículo 14. O Senhor suscitou um inimigo a Salomão, Hadade, o Edomita, da linhagem real de Edom. Lembra de Edom? O filho de Ló? Filho de Ló. Cuja filha o embriagou e ela fez sexo com ele e quando ele acordou ele nem lembrou. Edom. Onde hoje mais ou menos é a Jordânia. Bom, seus pecados, Salomão. Isso vai ter um preço, o inimigo. O reino dele até então era um reino de paz. Salomão vem de Shalom. Shalom é paz. Só que ele enveredou por esse caminho. Mulheres e idolatria. O reino começa a se fragilizar.
Ou seja, quando o rei que está à frente de um povo, está antenado a Deus, está próximo de Deus, esse reinado tende a ser frutuoso, tende a ser de sabedoria e de paz. Quando ele se afasta de Deus, tudo descamba. Perfeito. Bem, e aí, diante das incoerências, das idolatrias, dos pecados do rei Salomão, Jeroboão, Salomão ainda está vivo, Jeroboão começa a se revoltar contra ele. Temos a partir do versículo 26 até o versículo 40, então já temos um inimigo declarado de Salomão, Jeroboão. Versículo 26, filho de Nabate, efraimita de Sareda, sua mãe era uma viúva chamada Sarva. Ele estava a serviço de Salomão e revoltou-se contra o rei. A causa da revolta está aqui, não vamos citar, eu remeto vocês à leitura. Salomão então começa a sentir na pele o preço dos pecados dele. E isso vai longe. Não vai se consumar com Salomão vivo, mas Salomão ainda se ultimando, sabe que tem um inimigo ferrenho e ele talvez nem imaginasse no que isso ia dar. E vem aí o seu filho Roboão. Bem, no capítulo 12 do primeiro livro Só para explicar para as pessoas, aqui a gente já entrou num reino num outro quadro da história, ainda Judá e Israel? Ainda não. Vamos sim. Primeiro, Salomão vai morrer. O seu filho, Roboão, vai tomar posse, mas quem era inimigo do meu pai acabou se tornando meu inimigo. Entendi. Isto é, Jeroboão, Salomão vivo, já era inimigo dele. E olhe que era assessor dele. Sim. Se revoltou contra ele. E aí, agora ele só vai esperar o quê? Digamos assim, a cereja do bolo. A imprudência de Roboão, filho de Salomão, quando ele assumiu o trono. Aí ele vai fazer uma assembleia em Siquém. Siquém é a Sicar. Lembra do poço de Jacó, a samaritana, Jesus e a samaritana? Sim, sim. Sicar. No tempo de Salomão se chamava Siquém, hoje é Nablus, Monte Garizim, né, dos samaritanos. E aí ele faz uma assembleia, sintetizando a assembleia, que está no primeiro livro dos Reis, capítulo 12, a assembleia termina da pior maneira possível. E aí os líderes aconselham Roboão a tomar uma atitude. Ele não ouve os líderes. Roboão, o senhor falou que é filho de quem aqui? Salomão. Filho de Salomão. Filho de Salomão, exatamente. Aí veja, leia, por favor, o versículo 16. Ele rejeita o conselho dos anciãos. Eu não vou entrar em detalhes, vocês leiam depois esse capítulo, por favor, porque vem um problemão aí. Versículo 16 de qual? Primeiro livro dos Reis, capítulo 12. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12. A assembleia termina assim. Os anciãos dão um conselho para ele. Vá por aqui, vá por aqui. Ele não ouve. E ele deixa isso bem claro. Veja agora o que é que vai acontecer. E era tudo que Jeroboão queria, que não desse certo essa assembleia. Leia. Versículos 16 e 17 e 18. Vendo que o rei não os atendia, o povo respondeu-lhe: Que temos nós a ver com Davi? Que temos nós de comum com o filho de Jessé? Vai, pois, para as tuas tendas, ó Israel. Cabe a ti tratar de tua casa, ó Davi. Ou seja, Israel, nós vamos cuidar da nossa vida e você vai cuidar da sua. Israel, as 10 tribos do norte. Davi, a tribo do sul, Judá com a capital, Jerusalém. Olha o problema que criou. Problemão. Mas, leia, por favor, até o versículo 19. E os israelitas retiraram-se para suas tendas. Roboão reinou, no entanto, sobre os israelitas que habitavam em Judá. Judá é o sul. Judéia. Hoje, Judéia. Sim. O rei Roboão enviou Adorã, superintendente dos trabalhos, mas os israelitas apedrejaram-no e ele morreu. O rei subiu, então, precipitadamente no seu carro e fugiu para Jerusalém. Desse modo, separou-se Israel da casa de Davi até o dia de hoje.
Ou seja, o cisma acabou de ser consumado. Só que ninguém reinava sobre as 10 tribos do norte. E aí eles vão convidar quem? Quem foi o grande inimigo de Salomão, estando ainda ele vivo? Decorou? Jeroboão. Roboão. O filho de Salomão? Roboão. O inimigo dos dois, do pai e do filho? Jeroboão. Jeroboão. Veja o que é que as tribos do norte vão fazer. Versículo 20, por favor. Olha aí a desgraça. Ouvindo os filhos de Israel que Jeroboão tinha voltado, convidaram-no à assembleia e aclamaram-no rei de todo Israel. Entenda-se, das 10 tribos do norte, agora o Senhor vai reinar sobre nós. Era o que Jeroboão queria. Que odiava profundamente Salomão, queria vê-lo morto. Esse morreu de idade avançada. E agora, o grande adversário do filho de Salomão, Roboão. Roboão vai governar o reino do sul, reino de Judá, capital Jerusalém. E aí Jeroboão começa a reinar no reino do norte. Só que do cisma político, vamos ter um cisma religioso. Qual é o cisma religioso? O que é que Jeroboão vai fazer? Vai fazer uma coisa abominável. Ele vai mandar construir 2 santuários, em Dan e em Betel. Betel não é muito longe hoje de Jerusalém, mas naquele tempo estava praticamente já na divisa entre o reino do norte e o reino do sul. Betel e Dan, ao norte, para que o povo do reino do norte não fosse adorar a Deus em Jerusalém. O problema é que quem passou a ser adorado? Esses santuários foram construídos para adorar quem? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Alto lá. Por favor, versículos de 26 a 30. 26 a 30, sim, leia. E disse consigo mesmo, pode bem ser que o reino volte para a casa de Davi. Pronto, ou seja, eu não quero que ninguém vá adorar no templo de Salomão, no templo em Jerusalém. O pensamento dele. Olha a maldade que ele vai fazer agora. Se o povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor e seu coração se voltar para o seu Senhor, Roboão, rei de Judá, eles me matarão e se voltarão para Roboão, rei de Judá. Pronto, agora veja a impiedade que Jeroboão vai fazer. Leia. Depois de ter refletido bem, o rei mandou fazer 2 bezerros de ouro e disse ao povo, basta de peregrinações a Jerusalém. Eis aqui, ó Israel, o teu Deus que te tirou do Egito. Meu Deus. O que O povo de Moisés fez. Moisés, o irmão Arão foi quem construiu o bezerro de ouro, pedindo para todo mundo dar as peças de ouro, para ele fundir e fazer um bezerro de ouro. Jeroboão vai fazer aqui agora. Agora vamos ver, Betel e Dan. Dan fica no norte, onde hoje é Galileia, mais ou menos. Galileia. E Dan, pertinho, ou seja, fez um templo no norte e fez um templo no sul, para que o povo não fosse adorar a Deus. Só que os 2 templos que ele fez foram templos para adorar bezerros de ouro. Por favor, continue. Versículos 28 a 31. Vá. O que fica também confuso, talvez na cabeça de muitos de nós, é que, ao mesmo tempo que o nome daquela cidade se chama Judá, mas ao mesmo tempo tem uma pessoa com o nome Judá, então existe muito isso na Bíblia, né? Tem. O nome do local é Judá, mas existe o Judá, foi o filho... Como Edom? Edom. Os Edomitas. Edom era uma região, Monte Nebo hoje, Jordânia. Edom é uma região e é o nome de uma pessoa que é o filho de Ló com uma de suas filhas. E às vezes a gente tem que ter essa capacidade de entender quando está falando da pessoa e quando está falando do local. Exatamente. Continue agora, veja a desgraça aí sendo construída. É do 28 ao... Avante. Depois de ter refletido bem, o rei mandou fazer 2 bezerros de ouro e disse ao povo, basta de peregrinações a Jerusalém, eis aqui, ó Israel, teu Deus que te tirou do Egito. Pôs um bezerro em Betel e outro em Dan. Isso foi uma ocasião de pecado, porque o povo ia até Dan para adorar um desses bezerros. Pois é. Bom, aí toda a história do Reino do Norte, vamos ver profetas que exerceram o seu ministério no Reino do Norte.
Olha o problema. O Reino do Sul, o único templo é para o verdadeiro Deus. Mas daqui a pouco nós vamos ter reis do Reino do Sul que vão praticar as mesmas impiedades, vão matar os seus filhos, queimá-los, matá-los, dilacerá-los para oferecer aos deuses. Meu Deus. Sim, sim, sim. É quando a história de Israel começa a apresentar uma série de pecados e coisas abomináveis e horríveis, 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 horríveis. Porém, Deus sempre enviando os seus profetas. Vamos ver os profetas do Reino do Sul e vamos ver os profetas do Reino do Norte. É a história de um Deus rejeitado, de um Deus cuja palavra, em muitas ocasiões da história, é ignorada, os profetas são perseguidos, ameaçados de morte, etc. Sim, nós estamos em plena história da salvação com problemas periclitantes, gravíssimos. Mas calma que vai piorar, por favor, fique tranquilo, vai piorar. Ficou claro aqui a motivação do cisma político e religioso, Frei Gilson? Sim. Então, Salomão morre, assume o seu filho Roboão com a sua impetuosidade, etc., e não ouve os anciãos na Assembleia de Siquém, e aí vem Jeroboão, se aproveita disso, é convidado por eles, acaba se tornando o rei toma essa decisão, 2 santuários em Dan e em Betel, está institucionalizada a idolatria no Reino do Norte. No Reino Meu do Deus. Norte, sim. Então aqui acontece essa separação que a gente sempre ouviu Pronto, falar, né? Agora Os 2 sim, reinos. exatamente, agora sim. Podemos entrar na história de Israel agora com 2 reinos? Sim. Pronto. Ficou claro o cisma político e o cisma religioso. Sim. Perfeito. Então, aqui está as 2 colunas, as 2 histórias. Eu coloquei aqui na coluna do lado esquerdo, Frei Gilson, os reis de Israel, Reino do Norte. E na coluna do lado direito, o Reino de Judá. Vamos recordar, Israel, qual foi a capital do Reino do Norte? Siquém, né? Siquém, que é a atual Sicar, é a atual Nablus. A Sicar, o diálogo de Jesus com a samaritana. Uhum. Aquela foi a capital. Conhece? Acho que eu nunca fui. Pô, está obrigado aí. Está obrigado. Já tem 3 lugares no mínimo que eu tenho que ir na Terra Santa. Tá, lá ao lado fica o Monte Garizim, onde moram os samaritanos, que hoje é um povo bem entrosado com os judeus. É a capital do Reino do Norte. E a capital do Reino do Sul, Jerusalém. Templo no Reino do Sul, o de Jerusalém. Templos no Reino do Norte, Dan e Betel. Quem é adorado nos templos de Dan e Betel? Bezerro de ouro. Quem é adorado no Templo do Sul? O verdadeiro Deus. É por isso que então existe essa rincha dos samaritanos com... Não, por enquanto não existia. Atenção, vamos chegar lá na queda da Samaria, no ano 722. Não se aveste, porque vamos começar... É porque o senhor disse que é o mesmo lugar hoje, eu achei que tinha a ver essa... Tem. Vocês foram para a idolatria e Sim. a gente se manteve fiel. Tem. Só que a palavra samaritanos aparece mais vai na frente. Mais na frente. Essa nomenclatura ainda não existia. Então vamos aqui agora, Reino de Israel. Jeroboão I, é o grande inimigo de Salomão, e depois de Roboão. Depois vemos Nadab, Baasa. Eu não vou dizendo as datas porque elas já aparecem aí, não é? Ela, Zambri, Onri, Acabe, esse aqui é famoso, casado com Jezabel, o grande inimigo do profeta Elias. Aqui estamos no tempo do profeta Elias. O nosso grande herói exercitou o seu ministério no Reino do Norte, enfrentando essa mulher que dizimou praticamente todos os profetas de Javé e colocou os sacerdotes de Baal para atuarem no Reino do Norte. Quantos sacerdotes? Quantos sacerdotes Elias matou? 430. Não, bote mais 20. 450. 450. Ele matou com as mãos dele mesmo. Entendeu aqui a importância de... É o primeiro grande profeta, que vai ter o privilégio de ir para o céu como carro de fogo. Carro de fogo, aparece com Jesus na transfiguração depois. Também, perfeitamente, bem lembrado.
Depois de Acabe... Então, só para ficar claro aqui a gente, Jeroboão, Nadab, são reis. São todos reis. O profeta, Elias é o primeiro profeta que aparece aqui, é isso? Perfeito, primeiro grande profeta. O profeta é aquele que quer restabelecer o reino de Deus. Sim. Que foi perdido. O enviado por Deus para restaurar a pureza da fé de um reino que já começou com a prática da idolatria. Sim. Avancemos. Ocosias, Jorão, é o tempo do profeta Eliseu. Profeta Eliseu. Que vai ser chamado por Elias para ser o seu discípulo e depois o seu sucessor, correto? Uhum. Depois vem Jeú, depois vem Joacás, depois vem Joás, durante o governo de Joás e a morte de Eliseu. Aqui não fala da morte de Elias. Lógico, Elias não morreu. Elias subiu ao céu no carro de fogo. Mas a morte de Eliseu, ela é narrada. Depois Jeroboão II, depois Zacarias, não o profeta, mas o rei. Depois Selum, depois Manaém. Depois Faceias vai ser morto por Faceia, que vai substituí-lo. Depois Oséias, que não é o profeta, é um rei. Depois, o que acontece no ano 722 ou 721? A queda da Samaria, o reino do norte. Né? A Assíria invade o reino e instala estrangeiros que vêm de longe, e aí se produz um sincretismo religioso, uma mistura de religiões. É a origem do povo samaritano. Aqui é mais ou menos essa época. Qual foi o momento que houve a queda do primeiro templo de Jerusalém? Não. Aqui acontece? A queda do primeiro templo de Jerusalém vai acontecer um pouquinho mais para frente. É mais para frente. Mais para frente, exatamente. Aqui ainda estamos no Reino do Norte. Do Norte, tá certo? Reino do Norte. Isso daí vai ser um pouquinho mais para a frente. Frei Gilson, sobre o reino de Israel, o reino do norte. Veja, depois vocês contem aí quantos reis. Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 reis. 19 reis. De 931 para 721, nós temos o quê? 200 anos? Mais ou menos 200 anos, né? Uhum. Que subsistiu o Reino do Norte, depois ele desapareceu. Aí a terra agora vai ser povoada por um povo estrangeiro. Né? Muito triste, muito triste. Mas o Reino de Judá vai perdurar. Eu acho que estamos a 1 minuto e 26 do final do programa. Termine e proponho que no próximo programa a gente trate do Reino de Judá. Isso. Que, aliás, é o que interessa mais. Mas veja, interessa os outros também, porque Elias, Eliseu e vários outros profetas vão profetizar no Reino do Norte. Né? Diga. Meu Deus do céu, gente, eu sei que você está aí dizendo, meu Deus, é muita informação. é muita data, é muita informação, mas eu estou amando aqui para a gente começar. Olha, está mastigadinho aqui para nós. Esse quadro cronológico está ajudando muito. Né? Então está aparecendo aí na sua tela. Depois também, Dom José, faltou a gente mostrar o quadro por inteiro, porque nos primeiros a gente não foi mostrando o quadro. Niceia, está ouvindo, Niceia? Talvez quando acabar tudo a gente podia meio que mostrar, né, para as pessoas. Mas é isso, gente, é uma tentativa de resumir ao máximo. Por hora aqui é só um quadro, tá? É um quadro para você entender datas, entender os reis, essas coisas todas. Então, próximo programa. Vamos começar pelo reino de Judá, essa confusão toda acontecendo, vamos seguir a história. Vamos pedir a benção de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.